mais de 50% só em 2023. Isso até agora, porque o ano ainda não acabou. É isso que já subiram as ações do Banco do Brasil. Enquanto isso, os outros bancões, seus pares, Itaú teve uma alta razoável, enquanto Santander e Bradesco estão operando no campo negativo. Mas e aí, será que já chegou a hora de você vender as suas ações do Banco do Brasil? Será que elas já estão caras demais? E você que ficou de fora dessa alta toda, será que ainda vale a pena aproveitar? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Vem comigo! Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você é novo, é nova por aqui, muito prazer, meu nome é Gabriel Liberato, eu sou analista CNPI e consultor de investimentos, devidamente credenciado na Comissão de Valores Imobiliários e sócio da Meu Patrimônio. Nós somos uma empresa de planejamento financeiro e de consultoria de investimentos. Na casa, eu sou a pessoa responsável pela seleção das ações brasileiras que compõem as nossas carteiras. Nesse vídeo aqui eu vou falar contigo sobre as ações do Banco do Brasil, BBAS3, que já subiram mais de 50% só em 2023. Mas eu quero começar fazendo um disclaimer, isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda, isso aqui é um conteúdo educacional para você tirar as suas próprias conclusões e tomar as suas próprias decisões. Sem mais delongas, vem aqui comigo para a tela que eu vou mostrar para você que eu fiz uma comparação no site Mais Retorno das ações, né, um histórico do último ano, das ações do Banco do Brasil com Itaú, Bradesco e Santander. Coloquei também o índice Bovespa aqui. Você vai perceber alguns pontos aqui que eu quero destacar, você vai perceber que esses dados estão atualizados até o dia 24/10 e que as ações do Banco do Brasil estão aqui em cima, bem superior, Itaú e índice Bovespa andando em linha, Bradesco e Santander abaixo. Quero colocar aqui nessa tabela, vem uma tabela aqui embaixo que é melhor para visualizar. Olha só aqui a rentabilidade histórica do Banco do Brasil, das ações do Banco do Brasil, BBAS3. Veja que no ano, em todas as janelas temporais, o Banco do Brasil superou os demais bancos. E no ano, ela está subindo 51,81, as outras não chegam nem próximas, né? Itaú subiu 10,12, Bradesco está caindo menos 1,36, Santander menos 0,94 e o índice Bovespa subindo 2,78. É claro que isso daqui não acontece por acaso. Quando a gente vai olhar aqui o que está acontecendo com os números, a gente percebe que o Banco do Brasil, desde o início aqui de 2021 até o final de 2020, início de 2021, as receitas vêm subindo bastante e o lucro também vem subindo. E quando isso acontece, você já sabe que cotação segue lucro. Quando o lucro sobe, as cotações sobem também. No caso do Banco do Brasil, eu tenho um interesse bem particular aqui, bem interessante, porque nas nossas carteiras da Meu Patrimônio, especificamente na carteira de renda, uma carteira que eu gosto bastante, nessa carteira aqui, a gente tem um acumulado, ela tem uma performance muito boa e Banco do Brasil é um dos ativos que está aqui dentro dessa carteira. A gente precisa decidir, será que a gente mantém esse ativo aqui ou tira esse ativo? Quero te mostrar que essa carteira, no período de 1 ano e 9 meses, ela está acumulando 41,10% de alta, enquanto o IDIV, que é um índice de referência, o índice de dividendos, ela está subindo, o índice está subindo 24,68%. Ou seja, a nossa carteira está superando muito o índice IDIV e muito além do Ibovespa. Se você quiser conhecer as nossas carteiras, se você quiser conhecer o nosso trabalho, o link Consultoria de Investimentos está aqui na descrição desse vídeo, beleza? É só clicar lá e entrar em contato com o nosso time de consultores. Então, chegou a hora. Será que vale a pena a gente manter as ações do Banco do Brasil aqui na carteira ou já é um momento da gente vender essas ações e realizar esse lucro? É isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui a partir de agora. Você sabe que tão importante quanto fazer uma boa análise quantitativa, uma boa análise dos números da empresa, é fazer também uma boa análise qualitativa. Então, antes de te mostrar alguns indicadores de valuation, de rentabilidade, de lucratividade, eu quero falar que quando você for fazer uma análise realmente muito profunda do Banco do Brasil, você precisa fazer essa análise qualitativa. E aí você vai analisar, entender como está distribuída, qual é a composição da carteira de crédito desse banco. Você precisa saber para quem esse cara está emprestando dinheiro, para quem esse banco está emprestando dinheiro. No caso do Banco do Brasil, tem uma boa composição da carteira de crédito, com muitos empréstimos para servidores públicos, empréstimos descontados em folha, que tem um baixo risco de inadimplência. Também a carteira de empréstimo grande para o setor do agronegócio, de modo que é uma carteira que cresce, tem apresentado bons resultados de crescimento nos últimos resultados divulgados e com uma boa qualidade, com baixos níveis de inadimplência. E também
também o índice de Basileia, que é o índice que indica o nível de alavancagem do banco, mostra que essa alavancagem é satisfatória do Banco do Brasil, está acima dos níveis exigidos pelo Banco Central. Então, do ponto de vista de qualidade, em breve resumo, a gente pode entender isso, embora não seja aqui o objetivo. Me diga aqui se você quer, assim que o Banco do Brasil divulgar no início do próximo mês os seus resultados, você quer que eu traga aqui uma análise mais voltada para a qualidade do banco, para a qualidade desses resultados da carteira de crédito, enfim. E também quero aproveitar, antes de entrar aqui nos números, já te pedir, caso você não seja inscrito aqui no canal, vai lá, se inscreva aqui agora e também já deixa seu like nesse vídeo. Vem comigo então para a tela, que aqui eu quero analisar não só com um olhar para trás, quando a gente pega e olha por essas ferramentas, eu vou dar uma olhada pelo Status Invest, mas também vamos dar uma olhada nas projeções para frente, porque o que já ficou para trás ficou. A gente tem que olhar para frente. E aí eu vou trazer alguns dados também do Banco BTG, da equipe de research, que faz algumas projeções interessantes para a gente entender se vale a pena ou não ficar ainda com o Banco do Brasil na carteira. Eu vou dar uma olhada agora contigo em alguns indicadores, quero dar uma olhada em preço-lucro, quero dar uma olhada em lucro por ação, quero dar uma olhada também em preço-valor patrimonial, PV, o índice PVP, e também em dividend yield, só para falar aqui dos indicadores de valuation, mas eu também quero dar uma olhada em alguns indicadores de eficiência, especialmente aqui margem bruta e margem líquida, e quero dar uma olhada aqui também no Return on Equity, no ROI. Então, vamos lá, vamos começar a olhar esses indicadores. Vamos então começar a análise dos indicadores de BBAS3. Vamos começar pelos indicadores de valuation, aqui a relação preço-lucro. Caso você tenha dúvidas sobre o conceito, sobre a fórmula, é só colocar o mouse aqui sobre esse ponto de interrogação que vai aparecer o conceito e também a fórmula. A relação preço-lucro é o preço atual, é a cotação atual, dividido pelo lucro por ação dos últimos 12 meses. Aqui passa a ideia de quanto a gente está pagando pelo lucro, por R$1 de lucro que essa empresa teve por ação nos últimos 12 meses. É como se eu estivesse pagando 4,32 por R$1 de lucro por ação. Traz também a ideia de tempo. Se a empresa distribuísse 100% do lucro dela, ou seja, se o payout dela fosse 100%, eu teria de volta o que eu paguei a cotação que eu paguei nesse ativo em 4,32 anos. O Banco do Brasil, o BBAS3, ela já trabalha com desconto em relação aos outros bancões, porque tem a participação do governo. Então já tem um desconto. Se você comparar com o segmento, você vai ver que a relação PL está abaixo da relação PL dos ativos do segmento. Se a gente olhar para o histórico, alguns pontos interessantes aqui. A média da relação PL histórico é de 6,65 e atualmente a relação PL está em 4,32, ou seja, está abaixo aqui da média. Nesse caso aqui, desse indicador, quanto menor, mais barato está a empresa. Só que aqui a gente está olhando para trás, porque a gente pega como referência o lucro por ação dos últimos 12 meses. Interessante a gente dar uma olhada para frente. E pensando aqui em relação PL para 2023, 2024 e 2025, de acordo com as projeções do Banco BTG, eu peguei uma planilha do Banco BTG atualizada até o dia 23 de outubro, eles estão projetando a relação PL em 3,6 para 2023, 2024, 2025. Perceba aqui abaixo também, bem abaixo dos seus pares dos outros bancões. Vamos dar uma olhada agora na relação lucro por ação. Lucro por ação, aqui o desejável é que quanto maior o lucro por ação, melhor. O lucro que a empresa tem, dividido pela quantidade de ações. A gente percebe também aqui que o lucro por ação dos últimos 12 meses está bem mais alto do que a média. Percebe aqui, está bem 11,36, está bem alto, e isso é interessante. Então é uma métrica que está mostrando que a empresa está tendo bons resultados aqui em relação de lucro. Quando a gente analisa essa métrica, olhando para os lucros projetados, percebe aqui que Banco do Brasil, a projeção do Banco BTG para BBAS3 é de aumento de lucros. Se a gente imaginar que o número de ações vai se manter constante, a gente vai ter um aumento de lucro por ação nos próximos anos também. Vamos analisar agora uma outra métrica interessante, que é preço-valor patrimonial, que é o preço, a cotação, dividido pelo PL da empresa, pelo patrimônio líquido da empresa. Quando essa relação está abaixo de 1, significa que a gente está pagando menos do que vale o patrimônio líquido da empresa. No caso aqui está em 0,86, ou seja, a gente está pagando menos de R$1, estamos pagando 86 centavos por R$1 de patrimônio líquido da empresa. Também interessante mostrar aqui alguns pontos. A média é de 1, a gente está atualmente abaixo da média, a relação PVP aqui, então já percebemos que já tivemos momentos de essa relação que foi bem mais alta. E pensando para o futuro, pensando essa relação aqui para o futuro, preço-valor patrimonial, as projeções também são ainda de se manterem baixas nos próximos anos, abaixo dos pares também. Uma outra relação que é interessante, um outro indicador que é interessante a gente analisar é dividend yield. Perceba que na nossa carteira da Meu Patrimônio,
as ações do Banco do Brasil estão na carteira, as ações estão na carteira de renda. Esse é o tipo de ativo, não é um ativo de crescimento, porque o banco já é muito grande. Você não vai imaginar que o Banco do Brasil vai dobrar, triplicar de tamanho nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos. Isso não vai acontecer. Já é uma empresa madura que distribui dividendos. Então, para quem busca rendimento na forma de proventos, na forma de dividendos, faz sentido ter esse tipo de ação na carteira. Então, a gente dá uma olhada justamente nesse indicador, Dividend Yield, que tem um valor bem alto também, bem interessante, acima do segmento. Quando a gente olha o histórico, a gente percebe que esse indicador também está acima da média, a média de 6,85, atualmente está em 9,38. Ou seja, a gente percebe, a gente verifica também que 2022 foi bem alto, mas esse ano o ano ainda não terminou, mas no acumulado dos últimos 12 meses está em 9,38, também é um resultado bem interessante para essa métrica aqui. Quando a gente olha para o futuro, para Dividend Yield, a gente percebe também que as projeções, deixa eu achar as projeções aqui de Dividend Yield, são de que os dividendos continuarão altos nos próximos anos. Olha só, 10% em 2023, 2024 e 2025. Vamos analisar agora alguns indicadores de eficiência. Vamos analisar margem bruta e aí, olhando a evolução, as margens já foram mais altas, mas ainda continua em patamar bem alto, é só acima da média. Se você pegar aqui a média de 31,75, atualmente as margens brutas estão em 32,03. Então, um patamar bem interessante também. E a margem líquida também, nível bem elevado, nível bem interessante. Se a gente olhar aqui, a média está em 11,68, atualmente está em 12,35, acima da média também. Quando a gente olha para o futuro, para esses indicadores de margem, a gente percebe que margem bruta projetada pelo banco BTG aqui para Banco do Brasil é de 24%, para a margem líquida de 14%. Então, esses indicadores aqui também estão interessantes. E aqui, um outro indicador interessante para a gente analisar é o retorno sobre o patrimônio líquido, que também opera bem acima, né, no caso do Banco do Brasil, opera bem acima dos pares, dos outros bancos. Se você colocar o mouse aqui, você vai entender que é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido da empresa, acima de 20%. Esse indicador traz a ideia de quanto que o sócio está sendo remunerado pelo seu patrimônio, quanto o seu patrimônio está sendo rentabilizado ao ano. Quando a gente olha o histórico, também, historicamente, está acima da média, a média de 16,47, atualmente está em 20, é uma média de ROI, né, de retorno on equity, de retorno sobre patrimônio líquido bem alto, e só crescendo também. Vamos dar uma olhada, quando a gente pensa em futuro, o que está acontecendo, o retorno para ROI é de manter em 2023, até o encerramento de 2023, em acima de 20%, depois cair para 18% e 16%, mesmo assim é um ROI bem elevado. Olhando para todos esses indicadores, olhando para todos esses números, mesmo levando em consideração que esse ativo já subiu 50% só em 2023, tendo em vista o que a gente olhou dos indicadores para o passado e para as projeções futuras, esses indicadores estão bem comportados. Você vê que os indicadores de valuation não estão muito esticados. Por isso, da minha parte aqui, eu decidi manter as ações do Banco do Brasil na nossa carteira de renda e vou acompanhar a divulgação dos resultados do terceiro trimestre. Essa divulgação vai acontecer agora no início do mês de novembro. Vou acompanhar, vou analisar. Me diz aqui nos comentários se você quer que eu trago aqui mais um conteúdo falando sobre esses resultados do Banco do Brasil. E o mais importante, eu quero saber a sua opinião. Você, o que você vai fazer? Você vai manter também as ações do Banco do Brasil na sua carteira ou você vai vender? Me fala aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Grande abraço e vambora!